Boa tarde, povo brasileiro. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que vocês estejam bem, com muita saúde, com muita paz e com muita mão no coração. Gente, eu estou fazendo esse vídeo aqui, não é que eu seja mais inteligente do que os outros. Não, eu não sou e nem me julgo. Mas eu tenho certeza que eu não sou burro. Isso eu tenho certeza. Muitas pessoas vão para a escola, estudam, tem várias faculdades. Mas ele não tem a sabedoria, aquela que Deus, quando fez Adão e Eva, colocou no jardim e disse que aquele fruto que estava ali não era para eles comer, porque ele era da ciência do bem e do mal. Era o fruto que ia dar sabedoria para que o povo se tornasse inteligente e soubesse, aprendesse o que é certo e o que é errado. Mas com certeza não era para todo mundo ter essa sabedoria. Por isso aquele fruto deveria ser protegido. Então, na escola não se aprende sabedoria, na escola se aprende conhecimento. O conhecimento você aprende até conversando com um colega, com outra pessoa, você aprende. Agora a sabedoria não. A sabedoria é dada por Deus. Só que existe vários tipos de sabedoria. Tá? Vários tipos de sabedoria. Então, a sabedoria de julgar o que é certo, o que é errado, e aplicar o direito, nem todo mundo tem. Nem todo mundo tem. A pessoa pode ser rico, pode ser o que ele for. Mas às vezes ele não tem sabedoria, não tem competência. Aquela sabedoria que Deus dá diretamente escolhido para os escolhidos, naquilo que ele vai exercer durante a vida. Tá? Nem todo mundo tem essa sabedoria. Porque na sabedoria, no colégio não aprende sabedoria, aprende conhecimento. É igual as pessoas confundem educação com conhecimento. Tem gente que bota o filho na escola, diz que para aprender educação. Educação não se aprende na escola. Educação se aprende em casa se os pais tiverem educação para transmitir para o filho. Por isso você vê pessoas hoje, a maior parte dessas pessoas de 30 anos para baixo não respeitam ninguém. Ele não respeita o mais velho, não respeita ninguém. Por quê? Porque seus pais não lhe deram educação, porque acham que o filho vai aprender educação na escola. E na escola ele vai aprender conhecimento e não educação. Entendeu? Então veja bem, o que é que eu quero dizer para vocês? É que eu estou vendo muitos comentários aqui sobre o Fux. Que o Fux, depois de ter julgado tantas pessoas do 8 de janeiro, condenado, agora resolve ser contra a condenação de Bolsonaro com a tropa de cabeça dele. O Fux, preste atenção, minha gente, só existe votação porque nem todo mundo tem o mesmo pensamento. Só existe votação para escolher ou absolver ou condenar alguém. Por isso existe votação. Então lá, no meio desse pessoal que estão fazendo o julgamento do Bolsonaro, não pode todos ser a favor da condenação do Bolsonaro. Entendo isso. Não pode ser todos a favor da condenação de Bolsonaro, com a tropa dele. Porque assim o povo ia dizer que estava todo mundo combinado para condenar Bolsonaro. Então tem que ter alguém que seja contra, e o Fux é contra. Só que está sendo contra. Só que é o seguinte, preste atenção. O Fux está achando que ele está fazendo isso porque ele está com medo do presidente dos Estados Unidos. Porque ele está com medo de perder, né, o visto dele e da família dele para não entrar nos Estados Unidos. Por isso o Fux está fazendo isso. Mas na realidade ele está fazendo isso, o pobre coitado, sem saber que ele tem que fazer isso. Ele tem que fazer. Assim, a democracia brasileira sairá mais fortalecida, o judiciário brasileiro que está julgando sairá mais fortalecido, tá? Porque nem todos foram a favor da condenação do Bolsonaro. Ah, Domingos, mas podia ser... Não, não pode ser todos. Tem que ter alguém que seja contra. Para que ninguém diga que todo mundo estava combinado para condenar Bolsonaro com a tropa dele. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Fux está fazendo isso achando que ele está com medo do presidente dos Estados Unidos cancelar o visto dele e da família dele para não entrar nos Estados Unidos. Agora tem mais uma coisa que eu não consigo entender. Até americanos dizem que o Brasil é um dos países melhores para viver. Que droga é essa que brasileiro quer ir para os Estados Unidos? Hein?
Esse pessoal que estava na manifestação agora, dia 7 de setembro, com a bandeira dos Estados Unidos, sabendo que o Trump, o dos Estados Unidos, mandou o bolsonarista que estava lá algemado igual porco de volta para o Brasil. Aonde está a cabeça desses idiotas? Eles estão achando que estão fazendo certo, porque a sabedoria que eles têm é inútil, porque eles não têm a verdadeira sabedoria do conhecimento, do bem e do mal. Eles só têm a sabedoria do mal, do conhecimento eles não têm. Do conhecimento do bem eles não têm. Só tem a sabedoria do conhecimento do mal, do bem eles não têm, porque só sabe praticar o mal, não sabe praticar o bem. Tá? Uma outra coisa, minha gente. Preste atenção no que eu estou dizendo para vocês. Antes de Jesus vir na terra, vários profetas profetizaram a respeito da vinda do Filho de Deus nessa terra. Certo? E ela aconteceu. Não como o povo pensava, mas ela aconteceu. Jesus veio à terra. Certo? E o que é que acontece? Jesus profetizou, né? Em uma certa conversa lá, Jesus disse: antes que o galo cante 3 vezes, alguém ia negar ele. E Jesus disse assim, não, Jesus disse que alguém ia negar ele. Jesus disse: Pedro, jamais te negarei. Jesus disse para ele: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Jesus, numa refeição, ele disse que alguém ia trair ele. Senhor, sou eu que vou te trair? Senhor, sou eu que vou te trair? E todas as profecias de Jesus que ele falou se cumpriu. Judas traiu Jesus. Pedro negou Jesus. E os crentes ficam julgando Judas e Pedro, dizendo que eles traíram Jesus. Quando acaba esses mesmos que diz que Pedro e Judas traíram, são os piores traidores, são mais traidores do que Pedro e do que Judas. Deixa eu dizer por quê. Judas não escolheu trair Jesus. Ele tinha que trair Jesus. Porque Jesus já tinha dito que alguém deveria trair ele. E se Judas não trai Jesus, então ninguém hoje daria valor, crédito à Bíblia, à palavra. Porque Jesus era simplesmente um mentiroso, que disse que alguém ia trair ele e ninguém traiu. Então Judas não foi escolhido, Judas não escolheu trair Jesus. Mas ele tinha que trair porque Jesus já tinha falado que alguém ia trair ele. Pedro não escolheu negar Jesus. Mas ele tinha que negar porque Jesus já tinha dito que ele ia negar ele antes que o galo cantasse 3 vezes. E se Pedro não nega, a palavra de Jesus hoje era como mentirosa. Então esses crentes que ficam falando, tentando condenar Pedro e Judas, são pior do que Pedro e Judas. Porque hoje eu garanto e afirmo aqui que todas essas igrejas aí, eu não conheço uma, principalmente as que se dizem pentecostal. Não tem uma que obedeça a Bíblia como está escrito nela. Nada. Quando parte da lei de obediência, ele diz que aquilo ali era a lei de Moisés, não serve para eles. Quando vem para o Novo Testamento, os ensinamentos dos discípulos, ele diz também que não é para eles, é para o povo de Efésios, de Gálatas, de Coríntios, mas não serve nada para eles, porque eles são salvos pela graça. Aí você vai lá ler lá em Apocalipse 14, 12, vê se está lá o salvo pela graça. Se não está lá o salvo que obedece o mandamento de Jesus Cristo e a fé nele. Vê se esses que não estão lá. Só está lá esses. As pessoas que obedecem o mandamento de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Lá não está lá os que são salvos pela graça, como ele diz. Porque graça é a bondade de Deus para com o ser humano. Não impede que tu obedeça para te ser salvo. Tá? Então, é dessa mesma maneira. Esses crentes não têm sabedoria para entender que Judas era obrigado a trair Jesus, Pedro era obrigado a negar Jesus, porque Jesus já tinha falado e os profetas já tinham profetizado a respeito de Jesus ser entregue. Tá? Então, é o que está acontecendo com o Fux. Ele tem que ser contra, para que a democracia brasileira saia fortalecida e o judiciário brasileiro saia muito mais forte. Para que ninguém diga, os bolsonaristas digam,
que estavam combinados para condenar o bandido do Bolsonaro e sua coja bandida. Ei, bolsonarista nojento. Vai embora para os Estados Unidos, cara. Tu acha que tu pegou a bandeira dos Estados Unidos? Por que tu não vai embora para lá? Deixa o Brasil em paz. Deixa o brasileiro em paz. Para de arrumar confusão, seu bandido nojento. Que Deus nos abençoe e nos livre desse tal de bolsonarista. Porque isso é uma doença. Isso não é coisa normal. Tenham todos uma boa tarde, fique com Deus e seja feliz. Eu sei que vai aparecer algum bolsonarista aí me criticando, porque eles são nojentos mesmo, mas não me importa, ó, bolsonarista. Não vê meu vídeo não, tá?